Boa tarde, gente. Voltando depois de um longo tempo de ausência, porque a vida anda muito corrida, muitas coisas estão acontecendo e eu não tô conseguindo compartilhar muitos conteúdos aqui no canal, mas é mês da consciência negra e a gente precisa falar sobre isso. É sempre importante trazer alguma coisa aqui para contribuir com a caminhada de toda a nossa comunidade. Eu estou neste momento gravando um vídeo que é um pouco diferenciado dos outros vídeos que eu já gravei, que são vídeos mais editados, né? E com um roteiro assim um pouco mais definido. Esse aqui vai ser num formato mais de conversa mesmo, porque eu não estou com tempo para editar. E por isso que eu não estou fazendo os vídeos. Mas é importante fazer esse vídeo e, ao mesmo tempo, eu acho que de repente pode ser um formato aí que faça sentido para vocês. Então vocês falam para mim depois: "Ah, Rose, achei interessante, não, eu preferi os vídeos antigos", porque daí eu vou tendo um parâmetro e construindo um conteúdo melhor que faça sentido para vocês. Mas vamos lá. Eu vou falar para vocês hoje de 4 dicas muito importantes para a gente trabalhar consciência negra com consciência, né, para trazer estes conteúdos de forma que realmente façam sentido para nós, para nossa sociedade e para a meninada. Então vamos lá. A primeira questão: é preciso admitir o que a gente não sabe. Então, o que isso significa? Isso significa que, ainda que você tenha feito graduação em História, a história oficial não privilegia os conhecimentos sobre o continente africano, então a gente tem que estudar mais história, sociologia, filosofia, tudo que se relaciona com o continente africano, a gente tem que estudar por fora. Eu tenho produzido bastante conteúdo no que diz respeito à cultura e estética. Tem o professor Salomão, que trabalha muito com a questão histórica, que fala muito de história. Tem Renato Nogueira, Catiúcia Ribeiro, Azandieri, tem muita gente falando de filosofia, de cultura africana. Enfim, tem bastante informação que você pode acessar inclusive aqui pelo YouTube. Então fica a dica. Primeiro, começa percebendo o que você não sabe para você conseguir trazer um conteúdo de qualidade para essa molecada e que realmente desconstrua essa lógica que a gente tem de deturpação do conhecimento sobre o continente africano e desprezo cultural, certo? Primeiro ponto. O segundo ponto, a colinha tá aqui, é entender que a ação educacional para a consciência negra está diretamente ligada à autoestima da criança. Por quê? Porque a nossa autoestima, ela é construída a partir das relações que a gente estabelece no nosso ambiente íntimo e também no nosso ambiente social. E a criança negra não tem boas referências sobre si mesma no ambiente social. Ela é bombardeada o tempo todo com informações que trazem para ela uma sensação de inferioridade. Então, a autoestima dessa criança, ainda que ela seja muito alegre, muito energética, ela está sempre abalada. Porque as princesas que ela conhece não são princesas negras, os heróis que ela conhece não são heróis negros, e as imagens que ela vê de pessoas negras, na maior parte das vezes, são imagens de pobreza, de dor, de miséria, de tristeza, de abandono. Então isso faz ela internalizar uma imagem muito, muito ruim de si mesma. E é sobre isso, primeiramente, que a gente tem que atuar quando a gente pensa em uma atividade para a consciência negra. A gente tem que pensar muito sobre isso, muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, ah não, eu vou levar tal conteúdo e não sei o que, e você chega e a criança não se identifica com aquilo, ela se sente mal de ver aquela imagem. Por quê? Porque ela está completamente afastada dela mesma. E ao contrário de nós, pessoas adultas, que temos filtro, que temos capacidade de processar emoções negativas, ou deveríamos ter com maior facilidade, isso não acontece com as crianças. Elas geralmente ficam com aquela sensação negativa ali pulsante dentro delas, e quando elas veem qualquer imagem, que até pra gente, a gente olha e fala, ah, é bonito, por quê? Porque você já desconstruiu na sua cabeça a sensação de negativo, a sensação negativa que você tem em relação a determinadas imagens, e ela não. Ela ainda está sob o efeito da dor. Então, é importante a gente pensar sobre isso.
E eu já vou falar mais pra frente como que a gente contorna essa questão. Aí, uma outra questão é: novos hábitos e novas percepções, neurologicamente, são construídos quando a gente consegue associar uma imagem nova a uma imagem já conhecida. O cérebro da maior parte das pessoas funciona assim. Não são todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas funcionam com este processo. Então, se a gente acha uma coisa bonita, à medida que uma coisa nova apareça, que se aproxime mais dessa coisa bonita, a gente vai achar ela bonita também. Mas precisa ter aproximação. E aí eu também já vou falar para vocês como que a gente traz essa aproximação das questões culturais, estéticas e tudo mais. Vou dar para vocês aqui um exemplo de uma atividade que eu trabalhei com as crianças, onde eu fiz este processo, este raciocínio, certo? E a quarta é contextualizar a particularidade do conteúdo que você levou. Nunca fale de África como se aquilo fosse um país, como se fosse uma coisa só em todos os lugares, porque isso gera uma total desconexão, né, da percepção espacial do que é o continente africano, vai gerar leituras históricas totalmente deturpadas ao longo da vida dessa criança. E a dificuldade mesmo dela, depois por si só, procurar saber mais sobre este lugar, sobre as culturas que compõem esse lugar. E é muito importante também a gente pensar no processo de tirar essa percepção de generalização que existe em relação à África e que vai culminar na percepção da generalização em relação às pessoas negras, né? Porque é interessante a gente perceber as nossas particularidades, é importante a gente lidar também com a particularidade. E uma pessoa negra no mundo, ela é lida sempre de uma forma global, né? Então, você entra numa loja, o segurança te segue, ele não está vendo você, ele está vendo o estereótipo de você. E esse estereótipo, ele está construído a partir dessa globalidade, dessa ideia de África, dessa ideia de negro que existe no mundo, certo? Então, para a gente desconstruir essa ideia generalizada, esse estereótipo, a gente precisa lidar com as particularidades, a gente precisa fazer leituras de particularidades. Aí, por fim, é interessante a gente construir uma materialidade, a gente construir com essa criança um registro da experiência desse percurso sobre o tema trabalhado. Isso ajuda muito a criança a fixar os conteúdos. Por quê? Porque a materialidade, ela gera uma questão afetiva, uma percepção de capacidade. Então, quando a criança entra em contato com o conteúdo e produz uma materialidade sobre ele, ela vai ter um pouco mais de afinidade com esse conteúdo e vai conseguir absorver ele de forma mais orgânica e mais significativa. Agora eu vou falar para vocês como é que eu trabalhei esse processo com crianças da pré-escola, de 4 a 6 anos. Eu peguei o livro, primeiramente assim, eu distribuí esse conteúdo em 3 aulas. Então, na primeira aula, eu trabalhei com a noção de princesa. Eu estava trabalhando com crianças de 4 a 6 anos, que é um período onde a criança está mais conectada com esse universo dos príncipes, das princesas e tudo mais. Então eu peguei o livro A Princesa e a Ervilha, levei, li para essas crianças com o processo de contação de histórias. A gente analisou as imagens, as crianças acharam estranho algumas princesas. A gente discutiu sobre o que era ser princesa, o que era necessário para se ser uma princesa. Foi todo um processo de discussão que a gente fez e depois a gente foi desenhar esse reino coletivamente. Como seriam esses príncipes e essas princesas desenhados nesse reino coletivo? Então, nessa primeira experiência, o que eu trouxe? Eu trouxe uma aproximação de um tema que é muito relevante para essa faixa etária, que é a ideia de príncipes e princesas, e ao mesmo tempo eu já trouxe um príncipe e princesa diferentes. Então, dentro do livro, né, se vocês tiverem aí a oportunidade de ter acesso a esse livro, as cores são completamente diferentes, as arquiteturas são diferentes, né? Então a gente analisou bastante essas imagens até a gente ir construir o nosso próprio reino, né? Depois disso, num segundo momento, numa segunda experiência, num segundo encontro, eu trouxe uma atividade que é fazer colares de macarrão. Só que
o que que eu fiz? Eu pesquisei, né, o povo Akan e Ashanti do Ghana. E atualmente, no Ghana, os casamentos tradicionais são feitos como se essas pessoas fossem realezas. Então elas têm um modo de se vestir muito próximo daquele que é tradicionalmente daquela que é tradicionalmente a vestimenta de reis e rainhas, príncipes e princesas. Então eu levei foto de pessoas vestidas, que vai ficar aqui dos lados, como autênticos príncipes e autênticas princesas. E falei para eles, olha, essas são as princesas africanas reais. Vocês lembram? Aí retomei com eles a história, relembramos o que tinha acontecido na história, relembramos o reino que a gente desenhou. E aí eu trouxe para eles uma outra referência, mas daí com pessoas de carne e osso. E foi lindo de ver algumas crianças falando: nossa, ela é linda, ela parece comigo. Tinha criança que estava inclusive com um penteado parecido com o penteado da foto que eu levei. E essa identificação, essa alegria em se perceber como um príncipe, como uma princesa real, foi algo muito impactante para eles. Então, essa foi a segunda sessão. Numa terceira sessão, a gente iria pintar esses colares feitos de macarrão. A gente ainda não fez, né? Porque não chegou o dia do encontro, mas essa atividade, né? Ela teve aí uma série de fatores, ela localizou, né? Então eu mostrei para eles da onde que eram aquelas princesas, que eu estava levando as fotos, mostrei que a região era diferente da princesa da história que a gente leu, porque uma estava na Etiópia e a outra estava lá no Ghana, né? Mostrei para eles o mapa. Então, todo esse conjunto de informações ficou ali guardado na experiência e trouxe para eles uma percepção específica e que ao mesmo tempo identificou, tocou o que aquelas crianças estavam experienciando ali na faixa etária delas. Então, a partir dessa experiência, eu quero dizer para vocês que assim, a gente, para trabalhar temas da consciência negra, a gente precisa entender que o ser humano é biopsicossocial. E a gente precisa ver em que faixa que este ser humano está, né, de informação e de percepção da sua própria dor, para a gente conseguir trabalhar sobre isso. É muito importante que, se você é uma pessoa que não tem letramento racial, não se atreva a falar de racismo. Se informe primeiro, saiba como abordar, porque a questão racial dói. É muito difícil falar sobre racismo com crianças. E para isso a gente precisa sensibilizar, a gente precisa ter um cuidado para falar sobre isso com as crianças. Então, pense em atividades que ajude primeiramente essa criança a ter uma perspectiva mais positiva de si, para depois você trazer para ela a questão da dor, a questão da tristeza e a questão do que a gente precisa enfrentar e lutar para ter um mundo melhor. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço muito e aí vocês me dizem aí nos comentários que tipo de vídeos vocês preferem, né? Que a gente vai construindo aqui informações de qualidade e que cheguem de forma mais orgânica para vocês. Um beijo!